Paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Já entramos? Eu quero conversar com vocês hoje, antes de iniciarmos o culto. Eu quero fazer uma homenagem. Eu quero fazer uma homenagem para irmã Nilceia. Talvez você não conheça ela, mas a irmã Nilceia era uma ovelhinha da nossa igreja, que tinha 64 anos, se não falha a minha memória. E na segunda-feira Jesus recolheu ela. Ela morava em Naviraí, no Mato Grosso, ovelha da nossa igreja virtual. E ela faleceu no momento em que ela estava assistindo o culto, quando estava terminando o culto, que ela estava assistindo na segunda-feira de manhã. Ela teve provavelmente um infarto fulminante e Jesus a recolheu. Essa semana, o filho dela me procurou, eu consegui conversar com ele. Ele é delegado de polícia lá na cidade. E ele disse que depois que a mãe dele foi enterrada, e ele foi ver o que a mãe dele estava fazendo exatamente no momento da morte. E ele então, quando pegou o celular, ele sabia que naquele momento ela estava assistindo algo, então ele descobriu que ela estava assistindo o culto de domingo de noite, que foi o de domingo passado. Ela não pôde, por uma circunstância, assistir o culto à noite, ela estava assistindo de manhã. Ele me disse que a irmã Nilceia, ensinou toda a família no Evangelho, criou seus filhos no Evangelho. Mas em função de uma decepção que teve com o seu ex-marido, que foi embora, né? Eles eram todos da igreja, ela saiu da igreja e nunca mais voltou para a igreja. E os seus filhos continuaram sempre firmes e fortes, os seus netos, todo mundo na igreja, e ela não. E ela dizia que não queria voltar para a igreja nunca mais, nem em função do que passou. Mas, através da igreja virtual, e eu achei muito legal a gente fazer isso, porque você consegue ver o alcance que nós estamos tendo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, aquilo que Deus está fazendo e a gente não está vendo. E ela foi resgatada por Jesus. Ela voltou à comunhão da igreja do Porto de Cristo, a igreja virtual. Passou a ser nossa ovelha através do pastor Fabiano, que trouxe ela na comunhão da igreja. E ela já era batizada, né? Desde muitos anos. E ela tinha já conversado com seus filhos e manifestado o desejo de vir agora em fevereiro, aqui em Guaratuba, porque ela queria descer as águas nesse recomeço dela, de novo. Mas aprove a Deus recolher a irmã, e ela, tenho certeza, está com o Senhor, né? Eu louvo a Deus. A sua família conversou comigo bastante, a gente conversou pelo WhatsApp, e eles muito felizes da nossa igreja ter sido um instrumento que Deus escolheu para alcançar a mãe deles e trazê-la de novo, né? À comunhão da igreja, para que ela tivesse então a oportunidade de ser recolhida, mas em comunhão com Deus, com a igreja, e recolhida em Cristo, né? Que é uma alegria, me sinto honrado. E eu disse para eles que o mínimo que a gente podia fazer é fazer essa homenagem. Ela é pequenininha, né? A gente vai só passar um videozinho aqui. Vamos estar passando, né, aqui na transmissão. Todo mundo, inclusive quem está em casa, vai acompanhar, né? E eu acho que se solidarizar com a família, orar pela família, pelos seus filhos, né? Pela sua filha, pelo seu filho, pelos seus netos, que Jesus já voltou para a irmã Nilceia, né? É uma coisa que muita gente não conta com essa possibilidade, né? Tem muita gente que acha que é eterno, que não vai morrer nunca, né? Mas para a gente poder viver, a gente precisa morrer. Amém? A gente vai passar aqui a homenagem à irmã. Eu queria que você visse comigo.
Uma salva de palmas. Que Deus abençoe e console o coração da sua família, dos seus filhos. Coloca para mim aí, por favor. Dos seus filhos, né? Deus abençoe o menino, a menina, os seus filhos, que Deus possa abençoar cada uma das pessoas da família e consolar os seus corações. Eu queria que você agora, junto comigo, por obséquio, abrisse a palavra de Deus. E eu quero aqui pedir para você vir no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6. Obrigado, bebê. No capítulo de número 6, se você puder fazer o favor, no verso de número 44. Hoje à tarde, enquanto eu orava, conversei com o Senhor, e o Espírito Santo me deu esse texto e falou algumas coisas a respeito disso, e eu quero compartilhar com vocês. Eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia, aí junto comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 44. Aleluia e glória a Deus. Vamos lá, quem achou diz amém. Cadê o povo de casa? Já achou aí? Já, irmã Lucimar, Electo, Deus abençoe. Já acharam? Estou esperando vocês aí, vamos lá? Posso ler já o texto? Vamos junto? A minha Bíblia diz assim, ó, verso 44, capítulo 6 de Lucas. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a correnteza naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça, a gente vai orar. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Querido Espírito Santo, dá para nós o discernimento e entendimento da tua palavra, para que ela possa, meu Deus, descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Em nome de Jesus, amém e amém. O nosso querido irmão evangelista Lucas traz aqui para mim e para você um texto que está em vermelho na nossa Bíblia, porque ele foi dito pela boca de Jesus. E Lucas, no seu evangelho testemunhal, ele traz aqui para a gente algumas lições para a nossa vida em Cristo e para que a nossa vida permaneça em Cristo. Nós fomos chamados pela palavra de Deus através da pregação do evangelho, cada um de nós ouvimos a palavra de Deus, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E à medida em que ouvimos a palavra de Deus, nós aprendemos a conhecer o Senhor Jesus Cristo, e então o conhecendo, nós confiamos nele, confiando neles, crendo nos batizamos, e aí estamos nós, de vitória em vitória, de glória em glória, caminhando a cada dia da nossa vida e prosseguindo em direção ao céu. Essa é a nossa missão, essa é a missão que Deus trouxe para você, caminhar para que você possa ser salvo. Amém? Essa é a função da igreja, ensinar o caminho para você, ensinar você o caminho por onde você deve andar, a maneira como você deve se comportar, as palavras que devem estar na tua boca,
as coisas que você deve ter dentro do teu coração. Nós, à medida que caminhamos com o Senhor Jesus Cristo, vamos aprendendo a discernir as coisas, vamos aprendendo a entender as coisas. A Bíblia diz que à medida que somos chamados, nós então somos chamados como criança, e o apóstolo Paulo nos exorta a beber o leite maternal, que é aquele primeiro alimento que vai nos transformando, fazendo com que sejamos fortalecidos, que ganhamos ossos, músculos, nervos, um cérebro adequado, uma boa visão, um bom paladar e tudo aquilo que nós precisamos para que cresçamos na graça e também no conhecimento. E à medida em que vamos crescendo como uma criança, precisamos então de um alimento um pouco mais forte, né? Então a gente começa a comer frutas raspadinhas, né? Vamos melhorando, e aí comidas líquidas, porém um pouco mais grossinhas, e vamos para uma canjinha, e vamos para um caldinho de feijão, e de repente a gente está comendo feijoada. Assim a nossa vida é espiritual. Nós vamos caminhando e crescendo segundo o conhecimento que vamos adquirindo através da palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos ensinando e vai trazendo à nossa mente a clareza de pensamento e de entendimento que em outras situações e circunstâncias a gente não tem. Ela vai nos conduzindo pelo caminho. Nós vamos sendo levados pelo Espírito Santo de Deus à medida em que vamos aprendendo e conhecendo a palavra de Deus. Deus vai nos ensinando o que é certo, o que é errado. Nós vamos conhecendo os mandamentos que Jesus Cristo deixou para nós: amar os nossos irmãos assim como nós amamos a nós mesmos, e amar a Deus acima de todas as outras coisas. São os 2 mandamentos neotestamentários que Jesus Cristo deixou para cada um de nós. E à medida em que o amor de Cristo vai fluindo na nossa vida, nós vamos caminhando, nós vamos crescendo e nós vamos aprendendo a conviver na igreja e vamos aprendendo a ser a igreja. E à medida que vamos crescendo, nós vamos começando a compreender as dificuldades, os percalços, os tropeços, as pedras e todas as dificuldades que nós vamos ter no decorrer da nossa vida quando passamos a ser igreja. Nós somos a igreja, eu e você. Mas nós não somos a igreja sozinhos. Por isso a Bíblia nos exorta, dizendo que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará. Ele não nos exorta a estar sozinhos, porque sozinhos nós não somos igreja, né? Nós precisamos estar congregados, ajuntados, nós precisamos estar juntos, assim nós somos uma igreja. Um corpo só, forte e fortalecido, que precisa comer, precisa se alimentar, para que tenha força, para que seja forte. E esse alimento que eu e você comemos é a palavra de Deus. É o pão da vida, é a água da fonte, é a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas à medida que vamos crescendo, sendo fortalecidos e vamos então aprendendo. A gente vai aprendendo a ser crente, um dia de cada vez. Nós vamos aprendendo o que é pecado, nós vamos aprendendo o que não é pecado, nós vamos aprendendo o que a gente pode fazer na nossa vida, o que a gente não pode fazer na nossa vida. Nós vamos, através dos tombos, aprendendo o caminho correto, porque a gente vai aprendendo a reconhecer os buracos, e a gente vai aprendendo a não pisar no buraco, porque o livro de Salmo diz que um buraco traz outro buraco e cada vez ele fica maior. Não é assim que a Bíblia diz? Então a gente aprende a não pisar no primeiro buraco, a gente aprende a não cair, mas a Bíblia diz que se cairmos nós devemos levantar, não é? E continuar caminhando. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus é o Deus da segunda chance, da terceira chance, da quarta chance, da 70ª chance. Porque toda vez que nós caímos e pecamos, a Bíblia diz que agora arrependidos do nosso pecado, devemos nos levantar já devidamente arrependidos, confessamos o nosso pecado e o Senhor nos perdoa e agora nós estamos habilitados a começar de novo. Amém? Então nós caminhamos em direção ao reino dos céus, sendo mudados e moldados pelo Espírito Santo de Deus todos os dias. Como é que isso acontece? Através da pregação do Evangelho, do ensinamento da palavra de Deus, que eu e você vamos ouvindo, aprendendo e colocando em prática. O apóstolo Paulo disse que nós não devemos ser ouvintes
indolentes. O que é um homem ou uma mulher, um ouvinte indolente? Ele vem para a igreja a vida inteira, ouve a palavra de Deus, mas não põe em prática. A vida dele é uma droga, nada dá certo, tudo está complicado, a situação está cada vez mais difícil, e ele está orando, se perguntando: Jesus, o que eu estou fazendo errado? Jesus, o que eu estou fazendo errado? Aí o pastor está falando: você está fazendo errado, você não está pondo em prática a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus, mas você não vive ela. Ah, mas eu não consigo. Então você está ferrado. Então você está ferrado, irmão. Porque não tem outra saída para a sua vida. Não tem outra saída. Se você não obedecer a palavra de Deus, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Porque Jesus não tem pena de ninguém, porque ele não é galinha. Eu tenho insistido isso aqui enfaticamente. Às vezes até sendo chato, né? Porque falo nisso quase todo dia. Mas talvez devam ter aí muitas pessoas que precisem ouvir isso de novo. Então a nossa vida só vai ser transformada. Nós vamos viver aquela abundância de vida prometida por Cristo quando estivermos na obediência. Senão, não tem acordo. Não tem conversa. A gente tem um exemplo extraordinário na Bíblia, que é o profeta Jonas. Extraordinário. Jesus mandou ele para Nínive. E ele foi para onde, irmão? Foi para outro lugar. E ele pegou o barco e foi para outro lugar. Jesus falou para ele: vai para lá. Ele disse: não vou para cá. O que aconteceu com Jonas? Ele não só trouxe maldição para si, como trouxe maldição para todos que estavam no barco. E eu falei esses dias até para uma pessoa, falei: irmão, não se engane, um Jonas só é suficiente para afundar todo o barco. Não precisa dois. Hoje, quem é o Jonas, irmão? É aquele que ouve a palavra de Deus, mas não põe em prática. Ele sabe que é errado, mas ele faz. Ele sabe que não é para ele fazer, mas ele faz. Ah, mas não tem mais, irmão. Sim é sim, não é não. Certa feita da minha vida, antes de começar o meu ministério, efetivamente, eu vou te contar um testemunho. Eu fui fazer um trabalho, faz muitos anos, antes de eu começar a nossa igreja, muitos anos, eu estava na Assembleia de Deus ainda. Era só um pregador pequenininho, continuo sendo isso. E eu fui trabalhar num mato, uma floresta muito grande, para fazer extração de pinheiro. Um amigo me convidou, falou: vamos lá, o negócio de trabalho é legal e tal. Eu estava numa situação difícil, Deus falou para mim: vai que eu tenho um negócio lá. Eu fui. Enfim. A gente ia na segunda-feira, passava toda a semana no mato, acampado no acampamento, e voltava na sexta. E uma dessas semanas que eu estava lá, tinha um terreno grande que tinha sido limpo, o trator limpou, aquela terra bem pretinha, fofinha. Andava descalço lá, não tinha espinho, não tinha nada, pronta para planta, extraordinário, um lugar muito bonito. E eu acordei de madrugada, uma lua cheia enorme, enorme. Acordei com uma luz muito grande dentro do rancho que a gente dormia. Nós estávamos em 3 irmãos ali, só eu acordei. Levantei. Ouvi um barulho do lado de fora, saí, olhei aquela lua enorme, parecia esse ambiente aqui, dia. E quando eu saí para fora, eu vi muitos anjos, tinha centenas de anjos do lado de fora. Muitos, centenas, muitos anjos. E eu vi Jesus. Jesus estava do lado de fora, tinha uma árvore grande que a gente tinha derrubado, estava com a raiz, e ele estava em cima daquela árvore, sentado. E muitos anjos ao seu redor, tinha centenas. Eu saí, fui para fora, e o Senhor me chamou, e eu caminhei com ele naquela terra. Ele colocou o seu braço, sua mão sobre os meus ombros assim, e nós caminhamos em volta de toda aquela terra que tinha sido arada, talvez uns 200 por 200, é grande, um lugar bem grande. No meio daquela mata ali tinha sido aberto aquele lugar. E aqueles anjos todo ao redor, eles iluminavam todo o ambiente, porque cada anjo era como se fosse uma luz dessa, eram muitos. E Jesus falou comigo muitas coisas naquela noite.
muitas coisas que iriam acontecer na minha vida. Algumas, inclusive, já aconteceram. E dentre estas coisas, o Senhor disse para mim, mas para que tudo isso ocorra na tua vida, você precisa abrir mão de algumas coisas da sua vida. E Ele me enumerou 3 coisas. Eu não podia ter mais na minha vida. Uma delas foi a bebida de álcool. Para mim, não é para vocês, isso é para mim. Ele disse, você como sacerdote nunca mais pode pôr bebida de álcool na tua boca. Nunca mais. Eu disse, tá bom, Jesus, nunca mais eu vou pôr bebida de álcool na minha boca. E nunca mais eu pus. A nossa vida e o nosso relacionamento em Cristo ou com Cristo, ele é baseado sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a rocha. E nós somos a casa do Espírito Santo. E nós acabamos de ler um texto onde está escrito que para a casa resistir à tempestade, ela precisa estar alicerçada em cima da rocha, que é a palavra de Deus, e não em cima do que você acha. Ah, mas eu não acho. Problema seu. Ah, mas eu não vejo dessa maneira. O problema continua sendo seu. A minha Bíblia diz que o sim continua sendo sim e o não continua sendo não. Então, no nosso relacionamento com Deus, não existe o mas veja bem, mas se não for assim. Não, isso não existe, esse tipo de argumento com Deus. Quando Deus fala para você não. Ou você obedece, ou você não obedece. A opção é sua. Só que se você não vai obedecer, você não pode reclamar que a tua vida está uma porcaria. Você não pode reclamar que a tua situação não dá certo, que você não prospera, que não vai para frente, que o povo não se liberta. A culpa é sua, você não obedece. Eu tenho isso na minha vida. Hoje de manhã, pela primeira vez em muitos anos, eu fui andar de bicicleta hoje. Sol, peguei a minha bicicleta velha e fui andar de bicicleta. Meu Deus, quase morri, foi até a praia, foi um terrível. Quase 4 anos que eu não ando de bicicleta, nem caminhar eu não vou caminhar mais. Aí eu estou me esforçando para começar, hoje eu fui andar de bicicleta. Cheguei num determinado lugar, desci da bicicleta, porque eu estava com dor na minha perna, e fui caminhando e empurrando a bicicleta. E o Espírito Santo me trouxe à lembrança algumas coisas da minha vida, do meu passado, coisas que eu fiz. E aquilo entristeceu meu coração, porque foram coisas ruins que eu fiz na minha vida. Eu fiz muitas. Muitas. E eu disse, Jesus, por que essas coisas vêm como setas na minha mente, para me entristecer meu coração? E o Senhor disse, não. As lembranças não servem para entristecer, elas servem para te lembrar de onde você veio. Elas servem para lembrar você quem você foi. Para que você possa dar valor às coisas que Jesus te deu, as coisas que você tem. Porque tem muita gente, muito crente hoje, que se acha tão crente que ele acha que não precisa nem de Jesus. Porque ele não precisa mais orar para Deus orientar o seu caminho, ele sabe. Ele não precisa mais consagrar a sua vida para andar na presença de Deus, porque está certo, para ele está tudo certo, mas não está. Viver debaixo do reino de Deus, ser reino de Deus, é ser reinado por Deus. E ser reinado por Deus é ter uma autoridade sobre a sua vida que te dá ordens e você tem que cumprir. Como é que você quer ser reino de Deus se você não obedece? Se você não cumpre? Como, irmão? Algum tempo atrás, vou te contar uma coisa aqui. Vou te falar uma coisa. Algum tempo atrás, o Senhor colocou no meu coração o desejo de comprar uma terra. Eu nunca tive esse desejo no meu coração. E quem me conhece sabe muito bem o que eu estou falando. Nunca tive. De ter coisas, nunca tive esse desejo no meu coração. Mas um tempo atrás, começou a me dar uma vontade de comprar um sítio, uma coisa. Eu falei, mas Jesus, o que
Que eu quero esse negócio de sítio, é duas alegrias, uma quando você compra, outra quando você vende, é só para dar trabalho, é só para encher o saco, né? Quando você começa a cortar o mato, quando você termina, você chega lá, já nasceu tudo de novo, você tem que voltar lá, começar de novo, né? Trouxe. Aí veio um desejo no meu coração, faz muito tempo isso. Veio um desejo no meu coração, e eu até fui nos lugares, olhei, vi umas terras, eu falei, nossa, vi quanto é que custava, como é que era, tudo isso. E aí até eu falei com Jesus, falei, Jesus, se você for me dar uma terra, eu queria que fosse uma assim, né? Porque eu falei, queria que fosse uma assim, Jesus. Nossa, olhei o lugar bonito, lugar que estava para vender, muito legal. E vim embora, esqueci isso. Esqueci. Esses dias, uma irmã, profeta de Deus, falou, pastor, estava orando de madrugada, Deus me deu uma visão. Falei, irmã, sonhei que você estava comprando um sítio. Falei, sangue de Jesus tem poder. E era grande, ela falou. Porque você me levava assim, e você falava, ó, vai daqui até onde o teu olho alcança, lá longe, lá, tudo essa terra agora é nossa. Aí eu, né? Falei, eita. E o manto, né? Porque o manto, quando é um manto, né, irmão? Ele não deixa dúvida no teu coração, né? Ela falou assim, e a terra é lá perto da casa do teu primo que eu vi. Eu falei, puxa, bem onde eu fui olhar. É lá naquele lugar, uma terra preta, muito pinheiro. Ela foi falando, eu fui dando glória. Eu falei, oh, glória, oh, glória. Mas passou, eu não tenho dinheiro para comprar, né? Enfim. Passou. E ontem, alguém mandou um vídeo para mim. Depois vai estar postado, a irmã Aldrin vai postar no grupo, se vocês quiserem ver. Eu acredito que amanhã vai postar num dos nossos canais da igreja, vai estar postado o vídeo de uma profeta que foi visitada por Deus. Não é daqui, ela é da África. Mas eu digo para vocês que os profetas de Deus, eles não têm coincidência. Principalmente quando são gente daqui, de longe, que não se conhece, que nunca se viu e fala a mesma coisa, né? E ela dizia que nesses últimos tempos, ela disse, Deus vai levantar muitos pastores pelo mundo e vai fazer eles comprar terra. Eu escutei aqui, eu falei, oi Jesus, eu vou escutar esse negócio aqui que eu acho que tem um manto nesse troço aqui. E fui escutar. Alguém me mandou, eu não sei quem foi, uma ovelha nossa de longe, aí me mandou, eu fui ouvir. E eu sempre tive vontade, eu e minhas vontades, né? E eu dizia assim, puxa Jesus, se um dia eu pudesse montar uma empresa, eu queria ter um supermercado. E algumas pessoas que são próximas sabem porque eu falei isso, né? Ele queria fazer um negócio assim, estilo americano, pequeno e tal. Mas lá, né? Eu sempre falei isso. É uma coisa que eu tenho no meu coração. Mas enfim, eu não tenho tempo hoje nem de, né, cuidar da igreja, quem dirá o mercado, né? Mas tá bom. E essa profeta dizia o seguinte, que essa nova ordem mundial que está sendo aí quebrada pelo Putin aí, por essa galera da guerra, que eles têm a intenção, em função dessa agenda de 2030, da pegada de carbono, diminuir as plantações e começar a trazer, a gente já está vendo notícias para parar de comer carne de boi e começar a comer grilo. Você está vendo essas coisas, já está aí rolando, né? Na Europa, forte. E ela falou sobre isso, que Deus falou para ela, que eles iam querer substituir alimentos para trazer, né, enfim. E que Deus ia levantar homens de Deus em determinados lugares, eles iam adquirir terras, iam plantar coisas, iam ter mercados e as pessoas iam ter oportunidade de comprar coisas com baixo custo, com um valor agregado muito grande, porque eram coisas extraordinariamente boas para se comer. Eu ouvi isso. E aquela conversa caiu exatamente no lugar onde aquilo estava no meu coração, né? E eu fiquei olhando, falei, bah, Jesus, que troço doido isso, né? Enfim, não sei o que vai acontecer amanhã.
Deus é que sabe. Mas eu estou falando isso para você porque muita gente tem planos. Muitas pessoas têm projetos nas suas vidas. E quando eles vêm para a igreja, eles buscam a Deus quando estão na presença de Deus. Quando a sua casa está alicerçada sobre a rocha, eles começam a receber visões de Deus. Começam a receber direções e direcionamentos de Deus. Coisas que o Senhor vem trazendo. Eu poderia dizer para vocês que nós temos diversos irmãos que moram no norte, Rondônia, Roraima, que estão indo embora porque Jesus está mandando eles virem para o sul, porque vai ter uma guerra no norte do país. Eu não estou falando isso para você, eu já profetizei isso, faz 4 anos que eu falei que isso ia acontecer. Mas a quantidade de gente, de vídeo, de pessoas que têm me procurado, de crentes que moram lá, principalmente Pacaraima, aquela região, dizendo, pastor, aqui muita gente tem tido sonhos com guerras, com invasão do Brasil, e Deus tem falado no sonho que é para a gente ir embora, vender aqui tudo e ir embora. Só que aqui está difícil porque todo mundo está vendendo a sua terra para ir embora. Deus, quando Ele começa a falar as coisas, Ele começa a direcionar as pessoas, Ele começa a avisar os seus filhos das coisas que vão vir, para que estejamos todos preparados. Inclusive ela falou um negócio, Tiago, que você tinha falado para mim sobre uma determinada moeda. Né? Transferência de riqueza, você vê isso, né? É, isso aí. O Tiago trabalha na bolsa, né? Investidor, então ele sabe dessas coisas, eu não entendo muito, mas eu escutei a moça falando e eu me lembrei do que o Tiago me falou, quando estávamos falando sobre moedas digitais e essas coisas todas, criptomoedas, né? E a gente está vendo um direcionamento de Deus para o tempo final. Uma pessoa mandou um recado para mim esses dias, a gente estava conversando e ele disse, pastor, baseado nas escrituras, no livro de Daniel, Oséias, me mostrando ali, ele é um conhecedor, né, de escatologia aprofundada. O senhor acha que quanto tempo vai levar para Jesus voltar? E eu disse para ele, eu trabalho com a tese de 20 anos. 20 anos. Eu disse, em função do conhecimento bíblico que eu tenho, dos sinais que Jesus deixou, das coisas que a palavra fala, de Jerusalém ser o relógio de Deus, Israel, as movimentações políticas, geopolíticas que nós estamos vendo para que se cumpra a palavra, para que as escrituras se cumpram, eu, na minha opinião, acho que dificilmente a gente passa de 20 anos. 20. E ele falou, puxa, mas nós estamos em 2022, 20 anos, vai ser 2042, ele disse, mas 2045 completa 100 anos da fundação de Israel. Eu disse, então eu errei por 3 anos. E a gente está vendo jovens hoje, crentes, que estão vindo para a igreja e estão fazendo planos para a sua aposentadoria, e talvez ela não chegue, talvez não dê tempo. E muita gente está deixando de viver a sua vida com Cristo hoje, esperando um futuro que talvez não venha. E quando eu olho para o texto, eu não estou saindo nem 1 milímetro da Bíblia, eu coloco o óculos para enxergar vocês, agora eu tiro para enxergar a Bíblia, porque meu óculos é só para longe, né? Então, o verso 44 diz assim, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio. Então, Jesus conhece você pelo seu fruto. Porque quando você dá um fruto, e todos nós damos, eles podem ser frutos bons ou frutos ruins. Eu comprei um pé de laranja para plantar na minha casa, assim. E quando eu fui no lugar onde eu comprei, ele estava com fruto, eu tirei uma laranja e comi. Pequenininho assim, tinha umas 4 ou 5 no pé. Eu passei, fui fazer uma outra coisa, estava de carro, fui em Santa Catarina. E o cara estava num lugar que vende árvore, essas coisas, e eu passei e achei bonita a laranjeira, já com um monte de laranja dentro de um balde grande. E eu
Olhei o preço da laranjeira, eu falei, essa laranja é doce? Ele falou, come uma para vocês. Eu comi. Rapaz, que coisa extraordinária, né? Eu falei, quero esse pé e vou levar para minha casa. Ele olhou para o carro e falou, mas não vai dar para você levar. Eu falei, não, mas eu vou comprar, vou pagar e sábado eu venho de caminhonete e vou vir buscar. Você guarda ele aí, que esse aqui é meu. Comprei, paguei e fui embora. E uma semana depois eu voltei para buscar e ele está lá na minha casa e está cheio de flor. E tenho certeza que nós vamos comer muitas laranjas muito doces na minha casa. Isso é o arrebatamento. Eu queria que você entendesse isso. Isso é arrebatamento da igreja. Eu estou te contando como vai ser o arrebatamento da igreja. Jesus, vendo o fruto doce que você produz, Ele lá na cruz pagou o seu preço antecipadamente. E depois Ele vai vir te buscar. E você, como uma árvore, será plantada no céu junto com Jesus. E lá frutificará eternamente. E Jesus comerá dos seus frutos, dos frutos que você dá. Nós somos uma árvore. E o texto está explicando isso. E você entendeu já que é uma figura de linguagem. Não se reconhece a árvore senão pelos seus frutos. Então não adianta você falar que você é crente. Não adianta você ir na igreja. Não adianta você devolve o seu dízimo, dá a sua oferta, ajuda os pobres. Faz o que você quiser. Se você não obedecer a palavra de Deus, se você não gerar frutos dignos de arrependimento, você não vai entrar no reino. Nós somos avaliados por aquilo que produzimos e não pelo que falamos. Não é pelo que você diz que Deus avalia você. Ele vai julgar você pelas tuas palavras, a Bíblia diz, mas não avaliar. Não avaliar. Porque gente que fala muito, o inferno está cheio. Gente que bate no peito e fala que é crente, o inferno está cheio, irmão. Já morreu, já era. A Bíblia diz que nós devemos produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento. Eu e você. Porque se a árvore plantada não produz fruto e não produz fruto bom, a Bíblia diz que ela é arrancada, porque ela não tem o direito de permanecer no chão, tomando o lugar de uma outra árvore que poderia estar ali e dando frutos bons. Então, quando o texto fala para mim que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, porque não se colhe figo de espinheiro, nem vindima, se colhe uva de abrolhos. Então você não pode dizer que você é um pé de uva. Isso acontece no mundo hoje, né? Tem um monte de gente aí que é homem, mas diz que é mulher. É mulher, mas diz que é homem. É homem, mas diz que é um gato. É gato, mas diz que é um cachorro. Ele pode dizer o que ele quiser, irmão. Mas quem não tem útero não é mulher. Quem tem testículos é homem. Geneticamente é. Agora ele tem o direito de dizer que ele é. Claro, tem o direito. Diz o que quiser. Aí não deixa de ser. A Bíblia é muito clara a esse respeito, meu irmão e minha irmã. Muito clara. Você pode falar o que você quiser. Jesus observa o que você faz. Você pode cantar como um rouxinol. Cantar como um rouxinol, irmão. Você pode pregar como Paulo. Se você não tiver uma vida santa e casta, não adianta nada. Nós buscamos e devemos prosseguir em buscar a presença de Deus, a ação de Deus sobre as nossas vidas. Devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não é possível que você diga que trabalha para Jesus, que você é crente, que você anda com Jesus, mas você não tem santificação. Nós precisamos demonstrar com ações aquilo que somos, e não com palavras. Eu falei esses dias aqui que Jesus anda com o saco cheio desse povo que só sabe pedir desculpa. Jesus, me desculpe, mas eu não posso. O Senhor entende que eu não vou. Irmão, para de pedir desculpa e começa a obedecer. Jesus entende, só que a tua vida não muda.
as coisas não vão virar, irmão. Vai acontecer. E ele continua, 45. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Ah, pastor, vamos trazer isso aqui para uma frase mais simples. Aquilo que a tua boca fala, daquilo que o teu coração está cheio. Tua boca fala daquilo que o teu coração está cheio, irmão. É simples. É assim que as coisas são. Então, para a nossa boca falar coisas boas, o nosso coração tem que estar cheio de coisas boas. Para o nosso coração, a nossa boca falar um monte de coisas legais, o nosso coração tem que estar cheio de coisas legais. Não tem como, irmão, você vestir a camisa do Coxa e na torcida do Atlético e gritar furacão, não rola, você está com a camisa do Coxa. Você vai pôr a camisa do Corinthians e vai lá e gritar tricolor, tricolor. Vai fazer isso? Vai apanhar. Por quê? Você fala uma coisa, mas mostra outra? Que negócio é esse? Então nós precisamos, eu e você precisamos viver aquilo que pregamos. Precisamos testemunhar aquilo que nós falamos. Nós precisamos ter uma vida só, tanto de dia, quanto de noite, quanto no sábado, quanto no domingo, quanto no decorrer da semana. Nós precisamos nós precisamos andar na presença do Senhor, nós precisamos estar na presença do Senhor e sermos uma bênção, cada um de nós. Precisa ser assim. Nós não podemos mais cochear em dois pensamentos. E o texto ainda continua. Jesus disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que você fica dizendo, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, mas não obedece? Olha o que o texto está falando, é com você mesmo que ele está falando. E ele continua dizendo, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, quem observa a palavra de Deus? Jesus disse, qualquer um que vir a mim. Então, ele não está falando dos caras do mundo, ele está falando dos caras que estão dentro da igreja. Ele está falando de você, ele está falando de mim. Qualquer um que vir a mim, qualquer um que vir para a igreja, qualquer um que buscar ser de Jesus, que andar na presença de Jesus, que estar na presença de Jesus, e cumprir, colocar em prática as palavras de Deus. Aí, Jesus disse, esse aí eu vou mostrar com quem que esse cara parece. E aí ele continua no texto, dizendo, esse cara parece com alguém que para construir a sua casa, furou brocas sobre a rocha. E quando veio a tempestade, veja que Jesus está falando que a tempestade vai vir. Se ela não veio, ela virá. Ele disse, quando vier a tempestade, ou quando veio a tempestade, ela bateu sobre a casa, mas não derrubou. Por quê? Porque ela está firmada na rocha. A rocha é a palavra de Deus. Jesus é a pedra de esquina, a pedra fundamental é Cristo. Então nós precisamos construir a nossa casa, estabelecer a nossa fé, o nosso ministério sobre Cristo. Jesus nunca vai decepcionar você, Jesus nunca vai enganar você, Jesus nunca vai mentir para você, mesmo que a verdade doa. Mesmo que você se ofenda ouvindo a verdade. Mas é melhor se ofender com a verdade do que ir para o inferno na mentira. A verdade ofende, mas ela te liberta, ela te transforma, ela vai te salvar. E eu sei que não é fácil, é difícil. Não é fácil. Falar só a verdade, é difícil. É difícil, eu sofro bastante por causa disso. Às vezes perco pessoas que eu gosto, se afastam de mim, porque nem todo mundo está afim de ouvir a verdade. E a verdade é dura, irmão. A verdade confronta você. Deixa você brabo ou bravo, se você preferir, com raiva. Mas é a verdade. E só a verdade vai libertar você. Só a verdade vai te curar. Só a verdade vai te salvar. Se você continuar vivendo na mentira, no mais ou menos, você vai para o inferno. Você não vai ser curado, você não vai ser liberto.
as coisas não vão mudar na sua vida. Essa é a verdade, irmão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você só vai ser liberto, irmão, ouvindo a verdade e colocando ela em prática na tua vida. Passar a viver o sim é sim e não é não. E parar de viver uma vida que não é a sua. É a que você deseja, mas não é a que você tem. É a que você deseja. Então, nós temos duas circunstâncias. Uma é aquela que a gente gostaria de viver, de ter, de fazer, e a outra é a que a gente pode. Eu gostaria de ir na churrascaria, no espeto corrido, hoje comer uma picanha, mas não dá. Não tenho 100zão para gastar, só tenho 30. Então eu vou ali comer um cachorro quente com batata frita e vou dar glória a Deus. Porque é o que tem para hoje. Eu não vou lá no restaurante e falar, ô irmão, puxa, esqueci minha carteira, será que eu posso pendurar o 100 aí e depois eu pago? E depois, se eu não tenho dinheiro, como é que faz? Então é melhor eu comer cachorro quente, irmão, com 30 que eu tenho, do que ficar devendo os 100 pro cara, que eu estou comendo coisa que eu não tenho. Estou vivendo uma vida que eu não posso. A simplicidade, a humildade, elas fazem parte da vida dos homens e das mulheres de Deus, que falam a verdade, que vivem a verdade, que buscam ser transformados e mudados para que passem a ter o caráter de Cristo. Andar com Jesus não é fácil. Andar com Jesus é difícil. Porém, essa dificuldade vai trazer para você salvação. E ele continua. O homem é semelhante ao homem que edificou uma casa, 48. E cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. A palavra de hoje vem para o nosso coração de uma maneira muito clara. Como ou onde estamos construindo a nossa casa? Estamos baseando a nossa fé em quê? Estamos vivendo a nossa vida baseado em quê? No que a tua mulher acha, no que o teu marido acha ou no que a Bíblia diz? No que o teu pai acha, no que a tua mãe acha ou no que a Bíblia diz? Onde você está construindo a tua casa? Onde você está baseando a tua vida? Na palavra de Deus ou na opinião das pessoas? Porque se você construir na opinião das pessoas, você sabe o que você está fundando. Que a tempestade está batendo e tua casa está caindo. Você não está na rocha. Não está na rocha. Agora, se você está na rocha, a dificuldade vem, a tribulação vem, tudo vai vir, porque a Bíblia diz que vai vir. Mas na perseverança, nós vamos vencer. A dificuldade vai passar, a tribulação vai passar, e nós vamos sair muito melhores e mais fortes do que nós entramos. Porque vamos crescer, vamos nos fortalecer. Essa é a função da prova. A Bíblia diz que nós somos provados para sermos o quê? Aprovados. Essa é a função da prova. Essa é a função da prova. Somos provados para sermos aprovados. A gente não é provado para ser derrotado. Nós não somos provados para perdermos. A gente não é provado para ficar em quinto lugar. Não. Nós somos provados para sermos o quê? Aprovados. É por isso que a prova vem sobre as nossas vidas. Essa é a função da prova. Mas, se estivermos ligados e alicerçados em Cristo, baseados na palavra de Deus,
seremos mais que vencedores em Jesus. Quem crê nisso diz amém. Fique de pé que eu quero orar por você. Feche os seus olhos, por favor. Inclina a sua cabeça e ore comigo. Pai do céu, em nome de Jesus, eu quero aqui apresentar a vida dos teus filhos diante do Senhor. Eu peço que o Senhor venha tomá-los nas suas mãos, para que eles andem, meu Deus, na tua presença e sejam uma bênção em nome de Jesus. Estende, Senhor, as tuas mãos sobre a vida dos teus filhos e os abençoa. Os capacita, os ensina, para que eles sejam, Senhor, ensinados teus. Para que eles aprendam a andar na tua presença. Para que eles aprendam, Senhor, a se fortalecer dentro da tua palavra. Para que eles andem na tua palavra. E assim sejam transformados no poder e na autoridade do nome de Jesus. E quem crê diz comigo: amém. Glória a Deus. Tome os seus lugares, por favor, sente-se. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, se trouxeram. O tio Gerson está aqui. Se você trouxe essa oferta, dá um sinal assim com a sua mão, que o tio Gerson vai entregar um envelopinho, você põe ela aí. Você que está em casa, está o Pix aí, se você quiser mandar a tua oferta, teu dízimo, fique à vontade aí. Glória a Deus. Hoje é dia 16? 18, estou atrasado 2. Hoje é dia 18 de setembro, amanhã é já 19. Nós vamos caminhando aí, né? E a gente vai caminhando aí, Jesus é bom, o diabo não presta e faz tempo. No começo do mês vamos estar em Porto Alegre, no final do mês vamos estar em São Paulo. Vai se preparando aí. Vai se preparando aí, né? Vamos lá. Vai se preparando. Eu quero dar uma informação para vocês que já estão se inscrevendo já, né? Ainda não? A partir de segunda-feira? Não veio o contrato ainda? Eu queria avisar vocês que a gente não abriu a inscrição ainda, porque ainda não tem o contrato, infelizmente. A pessoa já era para ter mandado quinta-feira, não mandou ainda, de locação do imóvel em São Paulo para fazer o batismo. Mas a gente espera que venha segunda-feira. Vamos abrir as inscrições. Ninguém precisa pagar nada para ir. Tá? Eu quero deixar isso muito claro. Você não tem que comprar ingresso. Tá bom? Igreja não é circo para você comprar ingresso. Você compra ingresso para ir no circo, na igreja não. Tá? Então ninguém vai precisar pagar absolutamente nada. Toda a despesa vai ser custeada pela igreja. Tá bom? Então eu só queria dar esse recado para vocês. A gente vai primar pelas pessoas que vão se batizar. Nós não faremos culto. Tá bom? Então a gente vai pedir também a gentileza para que não levem crianças com menos de 12 anos, porque essas crianças serão contadas como um adulto e vai tirar o lugar de alguém que precisa ir, tá? Então logo a gente vai fazer culto em São Paulo e pode ir todo mundo, não vai ter problema nenhum, tá bom? Então eu queria que você tivesse esse bom senso, tá? Esse bom senso e lembrar que nós vamos fazer um batismo, né? E que a intenção do pastor é confraternizar com suas ovelhas, tá legal? Vamos lá? Posso orar? Fecha os seus olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar todos os ofertantes dizimistas da igreja. Eu peço que o Senhor possa abençoar a sementeira daqueles que têm semeado nessa obra diante de Deus, em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe sua oferta pode se levantar, vem trazer aqui, por favor. Amém, irmãos? Fiquem em pé, por favor. Vamos orar, agradecer a Deus pelo nosso culto.
Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça e ore comigo. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que nos deu nessa noite de estarmos na tua presença, em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor nos abençoe, guarde, livre de todo mal, que o Senhor possa nos dirigir, nos direcionar na tua presença, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa pôr a tua mão poderosa sobre as nossas vidas, abençoando a nossa semana de uma maneira especial e poderosa. Nos guarda, Senhor, e nos abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Abra suas mãos assim, por favor, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e sempre. Todos dizem: vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.